Oi, meu nome é Gabriele Fertaghi e nesse vídeo eu vou contar a minha saga no Destrale. Já avisando para quem vai assistir esse vídeo, ele ficou um vídeo longo, onde eu conto um pouco da história do acúmulo e também aonde eu quero chegar com esse Destrale todo, né? Espero que esse vídeo inspire também outras pessoas a procurarem uma vida mais leve e mais feliz, tá bom? Um beijo! Então, destralhe há 6 meses. Sim, eu estou há 6 meses destralhando e não paro. Na verdade, faz muito mais tempo que eu tô no destralhe, né? Fazem pelo menos uns 2 anos, assim. Só que acontece que eu tava fazendo as coisas de forma errada. Não errada, assim, mas é que eu tinha tanta coisa, mas tanta coisa para destralhar. E eu queria vender essas coisas, porque eu sabia que iria me dar um bom dinheiro. E eu acabava protelando, porque era muita. Vou botar as fotos para vocês aqui verem a quantidade de coisas que eu tinha. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa organizada, não sempre, na adolescência eu era bem desorganizada. Mas com o tempo eu fui me organizando e fui gostando de ser organizada e fui percebendo a importância da organização na minha vida. Então, eu sempre fui. Só que com a gravidez, eu comecei a receber e a ganhar muita coisa. Muita coisa, de muita. Né? Todo mundo te ajuda, né? Quando tu fala que tá grávida, começa a surgir, né? Pessoas doando berço, roupeiro, roupas, carrinho e por aí vai. Depois que minha filha nasceu, eu não tive mais tempo, eu não consegui me organizar. Eu tinha que atender ela, atender a casa, os cachorros, trabalhar. Na época eu vivia com uma pessoa que também tinha bastante objetos. A casa também não ajudava, porque a casa tinha muito mofo dentro dos armários, a gente não podia guardar muita coisa dentro dos armários. Era um caos total. Depois disso, nós nos mudamos para a zona rural, para uma casa bem pequena, então nós construímos um galpão, gente, para que coubessem as coisas que a gente tinha. Nesse período, eu tentei destralhar um pouco e foi quando, na verdade, eu comecei a entrar em contato mais com esse assunto de organização. Porque tinha chego num ponto em que eu não aguentava mais. Foi aí que eu conheci a Marie Kondo, acho que é assim que fala. Comecei a escutar bastante e acompanhar bastante o canal da Thaís Godinho, que é maravilhosa, fala sobre organização, né, organização pessoal também, e ela enfatiza sempre muito da gente ser mais compassivo conosco. Esse barulho do meu cachorro tá se coçando. Então eu comecei a estudar. E o que eu vi nesse estudo? Que realmente tralha a gente não organiza. Então o primeiro passo, eu tinha o sonho assim de ter aquela rotina super organizada que nem eu tinha, né? Eu gosto muito de planner, de fazer a minha lista de afazeres, de colocar atividades que eu tenho que fazer, por exemplo, de um em um mês, né? Uma vez por ano. E eu não conseguia fazer nada disso justamente pela quantidade, pelo acúmulo de objetos que eu tinha ao meu redor. Então, foi quando eu comecei a estudar bastante esse assunto e vi, então, a questão que realmente, assim, a gente não tem como se organizar com tralha. Tralha não se organiza. E além da tralha não se organizar, a gente não tem como se organizar com tanto objeto e limpar. Eu vivia
foi o que o Gabi Antunes, que fala sobre minimalismo, ele disse uma coisa que me identifiquei bastante. Ele falou que quando ele era pequeno, uma das lembranças que ele mais tem é da mãe dele limpando e organizando. Limpando e organizando. E eu me sinto assim com relação à minha filha, né? Eu tô sempre tentando organizar alguma coisa. E não conseguindo, né? Então, fui trabalhando bastante isso em mim e fui pesquisar com relação a, principalmente, o método da Marie Kondo. Eu vou contar em outro vídeo como é que foi, vou mostrar pra vocês depois como é que foi o meu destralhe do meu roupeiro. E, na verdade, é um destralhe que tá acontecendo até hoje, né? Só para situar vocês em que momento que eu tô, né, da organização. Então, eu ainda tô no destralhe. Depois disso, veio a pandemia, então a gente ficou muito isolado. Até foi bom que a gente morava na zona rural, porque isso nos deu um tempo de chegar o Covid. Até lá demorou um pouco, né, até a gente entender bem o vírus e os cuidados que tinham que ter. Depois disso, nós nos mudamos para uma outra casa, também na zona rural, só que um pouco maior, porque a gente também não conseguia se organizar naquela casa tão pequena, né? A gente não tinha um escritório, um espaço para trabalhar. E nós mudamos, aí eu me separei, e depois desse processo, que foi, acho que setembro, que eu comecei o destralhe mesmo, foi quando eu decidi que eu não ia mais ter aquele tipo de vida. Então, eu refleti bastante, já estava refletindo sobre esse assunto há bastante tempo, mas foi quando eu decidi doar, não vender mais nada, assim, a não ser algo muito que me rendesse algum dinheiro, e resolvi doar, e tive coragem de doar um monte de coisa. Que é aquelas coisas que tu fica pensando, mas se eu vender, eu vou ganhar tantos reais. E se eu doar, né? Mas isso aqui eu podia vender por tanto, e tu vai calculando. E só que eu vi que não valia a pena, porque era tanto objeto, que eu ia ainda ter que armazenar, eu ia ter que higienizar, tirar as fotos, colocar as medidas, anunciar, esperar alguém se interessar, entregar. E foi quando eu decidi que não, que eu ia doar tudo, e aí eu comecei. Então, eu vou colocar também as fotos aqui dos objetos de quando eu comecei a doar, vou explicar para vocês. E a quantidade de coisas que eu doei, assim, foram, no mínimo, na época eu tinha um troller, né? Então eu baixava os bancos do troller e enchia aquele jeep de coisas para doar. Acho que foram, no mínimo, de 7 a 10 jeeps cheios, tá? Cheios mesmo, até o teto. Quando a gente se mudou da casa pequena da zona rural para a casa maior da zona rural, a gente retirou de lixo e de coisas que tinham estragado o equivalente a, no mínimo, de 3 a 4 caçambas, a parte de trás de um carro, tipo uma Corriere ou esses carros que são abertos atrás. Porque muita coisa se estragou, né? Não tinha manutenção, pegou umidade, né? Mofaram, né? Eu moro em Pelotas, é uma cidade que mofa demais, as coisas, é muito úmido, então muita coisa se estragou. Então, por isso também a importância de ter menos objetos, porque aí a gente consegue fazer a manutenção deles, né? Então, é por isso, eu tô há 6 meses no destralhe. Depois da casa um pouco maior, que eu fui lá na zona rural, e aí eu me separei, eu vim para a cidade. E isso fazem, acho que umas 3 ou 4 semanas, mais ou menos.
Então eu já tinha doado boa parte dos objetos, já tinha feito o destralhe das roupas, de acordo com o método, né, do KonMari. Já tinha feito o destralhe das roupas, faltava o restante da casa. Mas nessa mudança aqui para a cidade, eu já consegui também dar uma separada, mas assim, muito por cima, né? Então, e quando eu vim para cá, eu comecei a vir antes de trazer o resto da mudança. Então eu trouxe só o básico. Gente, o que eu me senti de felicidade, assim, era uma felicidade, uma leveza na casa. Só ter assim aquele necessário, básico, tudo ficava mais limpo, não tinha tanta informação visual. E eu tô sentindo essa diferença agora que eu trouxe o resto da mudança. Então, eu tô organizando, quais são os passos? Eu tô organizando a mudança que eu trouxe, o resto, em áreas, em setores. E aí, depois que eu organizar esses setores, é que eu vou fazer o destralhe desses setores, o resto do destralhe, né? Vou mostrar para vocês também como é que ficou mais tarde. As roupas do meu roupeiro tá quase, olha só o básico do que eu uso mesmo e não tô sentindo falta, acho que de uma calça jeans só. Não que eu tenha doado, mas de ter mais uma calça jeans. E então é isso, vou mostrar para vocês como que tá sendo esse processo todo. E voltando assim, quais são os passos? Então é o destralhe, para que depois eu destralhe a casa, eu destralhe as finanças, destralhe a parte dos eletrônicos e de mensagens de celular, e-mail, né? E possa começar a organizar minha vida. Aí qual é o objetivo, né? O que eu penso? Onde eu quero chegar? Eu quero chegar em ter a minha rotina organizada, a limpeza da casa organizada, né? As rotinas, as tarefas. Quero ter as minhas finanças organizadas e ter um tempinho pra mim, porque eu não consigo nem fazer sobrancelha, nem as minhas unhas. E principalmente também a alimentação. Então, depois da casa, vai ser a alimentação, as finanças, né? E a saúde, né? A beleza, lazer, né? Esses outros quesitos. Por que eu fiz questão de fazer esse vídeo de há 6 meses fazendo o destralhe? Porque eu também me identifiquei, uma coisa que o Gabi Antunes falou, assim, é preciso muita paciência, né? A gente não transforma a vida de uma hora para outra, seria muito bom. Mas não é de uma hora para outra, principalmente sozinha. Também vejo a Daiane, que fala sobre minimalismo, comentando, né, que do processo e do quanto é difícil a gente fazer sozinho, né, sem ajuda nenhuma. Os meus parentes não são aqui da cidade, né, então eles me dão um apoio moral. A gente sempre está se falando por telefone e se apoiando. A minha irmã também está fazendo um destralhe na casa dela, então a gente fica trocando e se apoiando. Mas não é impossível, né? Eu tô conseguindo, tô demorando, né? Que nem eu falei, são 6 meses, porque não são todos os dias que eu faço. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha filha, tenho os compromissos dela também, tem os cachorros, tem a mudança, as mudanças que eu fiz nesse período, e tem um pouquinho de lazer também que eu preciso descansar. Mas sim, fazem 6 meses, mas o que eu já consegui, eu já tô na etapa final do destralhe, né? Que é, eu separei o que eu acho, por cima, assim, o que eu acho que eu quero ficar, e aí agora eu vou mais detalhadamente em cada setor fazer o destralhe e vou mostrar pra vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos transformar a vida. Beijo!